As metáforas que você usa podem estar destruindo a sua vida. Vamos falar sobre o poder do modo como a gente emoldura a realidade para influenciar na nossa ação e torná-la um pouco melhor, um pouco pior. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. A reflexão que eu quero estabelecer aqui, coloquei a tela errada aqui, é com base num dos clássicos da filosofia brasileira e num dos meus livros preferidos de cabeceira que eu busco reler sempre que eu posso, o que significa com muita frequência, que é o Machado de Assis, do Dom Casmurro. Esse livro, inclusive, foi objeto de estudo do nosso clube do livro, Linhagens, há alguns anos. E, especificamente no Dom Casmurro, que é uma obra do Machado de Assis, famosa, publicamente falando, sobre o ciúme do Bento Santiago em relação à sua companheira de vida, a Capitu. No capítulo 9 fala o seguinte, capítulo 9 é a ópera. A ópera. Vou ler a ópera e ele vai anunciar aqui tipos de metáfora, e eu quero falar sobre esses tipos de metáfora, falar sobre como eles podem influenciar o modo como você enxerga a sua vida, e em seguida eu quero, a partir daí, estabelecer uma reflexão de como a gente pode contornar isso, ok? Então vamos lá. A ópera, capítulo 9, Dom Casmurro. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que tinha. Em aspas, o desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa da Babilônia. Às vezes cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele, ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito quiante, que é um vinho tinto, repetiu-me a definição do costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera, como uma viagem de mar, ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, é uma grande ópera. Mas é esse trecho pequeniníssimo, né? Em que o Bento Santiago fala para esse personagem aqui, com quem ele está conversando, que a vida podia ser uma ópera, uma viagem de mar ou uma batalha, é riquíssimo. É riquíssimo. Bom, da onde vem, segundo eu penso, embora não esteja escrito, e aqui já sou eu tentando interpretar o que não está escrito, né? A figura da vida como uma ópera. Bom, se você ler o capítulo inteiro, você sabe. Ele fala que a vida é uma ópera porque o capítulo inteiro é sobre isso. Tanto é que o título é. Mas eu vou deixar de lado aqui e vou já abordar isso. Mas a vida como viagem de mar e a vida como batalha vem dos dois grandes poemas da cultura ocidental. Eu estou falando aqui, de um lado, da Odisseia, de outro, da Ilíada. Ilíada e Odisseia são dois poemas atribuídos à figura mítica do Homero. O Homero, aliás, a gente leu a Ilíada no Clube do Livro também, mesmo ano que a gente leu Dom Casmurro. A Ilíada trata da guerra de Troia, dos aqueus contra os troianos. Não necessariamente dos gregos contra os troianos, dos aqueus contra os troianos, porque a noção de grego ainda não existia, né? A Odisseia trata da volta de um dos aqueus para casa e também da jornada do seu filho. Metade da Odisseia é praticamente a jornada do filho do Odisseu, que é o Telêmaco. Então, a primeira é a grande metáfora da guerra e a segunda é a grande metáfora da navegação, porque em grande parte da Odisseia, o Odisseu, está em navegação para voltar para casa e, portanto, a vida é uma jornada, né? Com início, meio e fim. Essas duas metáforas, elas compõem tanto, mas tanto o nosso imaginário, que a gente tem gírias brasileiras para isso. E aí, mano? Firmeza?
Como é que tá a batalha? Ou fulano é um batalhador, fulano é um vencedor, campeão, vencedor, Deus dá asas, tem até uma música sobre isso, não é? O nosso imaginário, em termos de como compreender a vida, é muito tributário desses dois livros aqui. Muito tributário. Até porque poemas de guerra e de navegação não são exclusivos do mundo ocidental. Existem poemas de guerra e de navegação no Oriente também, naquilo que a gente chama de Oriente também. A vida é encarada como navegação, por exemplo, quando a gente diz assim, a vida é feita de experiências, a vida é feita de descobertas. Cada dia, ou em cada época da vida, em cada ciclo da vida, a gente tem uma nova descoberta, a gente conhece um novo porto em que a gente atraca. Ou a vida é um mar revolto, a vida tem surpresas, a vida é uma jornada no sentido de que ela tem uma direção. Nota, dizer o que é a vida, cara, é uma das coisas mais difíceis, porque a vida não é um objeto delimitado como é um livro, né? A vida não é um objeto delimitado como é um tripé de celular. A vida não é um objeto delimitado como é uma garrafa de água. E por aí vai. A vida é um troço aberto e acontecendo. E, na verdade, o que a gente quer descobrir é o sentido da vida, né? E por isso que a gente usa termos mais metafóricos do que conceituais. Porque captar o que é a vida não é captar o que é um objeto. Essas metáforas dizem muito quem somos nós. Por exemplo, e aqui eu vou para a parte do vídeo segunda. A metáfora é o que ela diz de quem somos nós. Quando você encara a vida como batalha, você separa o mundo entre vencedores e perdedores. Por exemplo, você separa o mundo entre nós e eles. Você acha que o mundo é violento. Você acha que o mundo nem sempre é justo. E você acha que o seu papel nessa batalha, a depender de qual deles você cai, né? Se você cai como general, se você cai como soldado, se você cai... Enfim, depende dessa hierarquia. A vida é uma constante luta pela sobrevivência. Você não pode confiar em ninguém. É você por você, ou no máximo, você protegendo os seus. A vida como batalha é isso. Olha o quanto essa metáfora captura do modo como você se comporta, né? E a vida como navegação é a vida como descoberta, é a vida aberta, é a vida, né, que está aqui para explorar as coisas, para conhecer as coisas. E se você é uma pessoa que encara a vida como navegação, você costuma ser uma pessoa ansiosa por novidades. Você costuma ser uma pessoa que não se contenta com a sua vida cotidiana, com a sua vida cheia de afazeres domésticos. Você é alguém que busca o tempo inteiro novas jornadas. Entende? E a vida como ópera? E a vida como ópera? Eu vou colocar ela aqui antes de eu ir para a reflexão final, né? De como a gente pode adaptar esse negócio. E aqui a vida como ópera, quando o Dom Casmurro ou o Bento Santiago vai dizer, ele diz o seguinte: Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião, que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu. Compôs a partitura, e logo que a acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se a achardes digna das alturas, admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada.
Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes, primárias, contraprimárias, coros, bailarinos. Houve agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto de Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente, certos motivos cansam à força de repetição, também há obscuridades, o maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia, tal é a opinião dos imparciais. E ele vai, portanto, estabelecendo a sua própria mitologia, digamos assim, e a metáfora para explicar os acertos e desacertos do mundo por meio dessa imagem literária, que é a vida como ópera, em que quem compôs a ópera não é o mesmo que quem compôs a musicalidade da ópera. Eles também não conversam, e, portanto, a vida é cheia de acertos e desacertos mesmo, né? Harmonias e dissonâncias, consonâncias e dissonâncias. E aí isso vale muito para ele, porque ele vai tentar estabelecer a vida como, né, harmonia e caos, né, juntas aqui, quase como se fosse, nietzscheanamente falando, embora é pouco improvável que o Machado esteja se referindo a isso, fosse uma composição de Apolo e Dionísio aqui, né? Então nota, o que eu quero estabelecer nessa segunda parte do vídeo é a metáfora que você escolhe importa. E nota, nem sempre você escolhe. Isso é um ponto interessante de refletir. Nem sempre você escolhe, às vezes você só absorve. A vida, às vezes você só absorve. E aqui eu quero ir para a terceira parte, que é como a gente pode mudar esse negócio, né? E aqui eu quero analisar a letra de uma música, que é Trem Bala, da Ana Vilela. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consegui. Que é, talvez você não conheça pelo nome, mas você conhece pela melodia, que é a seguinte. Deixa eu ver, é melhor aqui, comigo aparecendo, né? De preferência, eu apareço, melhor. Que é a seguinte. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. Lembrou da música? Agora eu não vou cantar mais, não. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Nota, uma série de metáforas. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Olha uma pá de metáforas aqui. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo o que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo, para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Então, segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala. A metáfora principal da música, né? O nome da música é trem-bala. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Então nota essa metáfora da vida como trem-bala? O quanto ela é interessante? A vida é trem-bala, a gente só é passageiro prestes a partir. Quando você encara essa metáfora,
para descrever a sua vida, você enfatiza no aspecto da vida enquanto passagem. Passagem. E, portanto, da vida finita. Que isso aqui te leva para algum outro lugar. Que pode ser ou não conectado a uma religião e tal, né? A música não necessariamente conecta a uma religião específica, embora ela aponte para isso, né? Se a vida é passagem para algum lugar. Esse algum lugar não é isso aqui, é outra coisa. Mas se você internaliza essa metáfora, você valoriza os momentos. Você valoriza aquilo que pode acabar. Você abraça seu filho e os seus pais enquanto eles estão aqui. Percebe? Isso muda completamente a sua perspectiva. Muda completamente a sua perspectiva de vida. E a pergunta que fica, portanto, é: qual que é a metáfora que você está utilizando para encarar a vida? Coloca aqui nos comentários. Vamos expandir essa discussão. Conversem entre si também, convidando-se mutuamente ao diálogo. Vai ser uma experiência interessante. E se você quer minha ajuda para ler Dom Casmurro, Homero e aprender filosofia, esses livros estão como bônus no núcleo de formação filosófica, que é a minha escola de filosofia. Se você quiser conhecê-la, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates.